ouvir aí a palavra de Deus, quem está comigo aqui. Amém? Eu vi que eu devo ter uns 15 minutos para me ministrar aqui. Em 15 minutos nós vamos fazer aqui a coisa assim, ó, que Jesus mais gosta. Amém? Nesses próximos 15 minutos você não pode... Ai, que linda! Também estás aí, ó. Deus abençoe, viu? Olha só, nesses próximos 15 minutos que nós temos, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E antes de nós abrirmos a Bíblia, na realidade, você já pode deixar aberto. Eu quero que você deixe aberto, eu não sei porquê, mas em Provérbios, é um dos textos que nós vamos conversar agora. Quero que você deixe aberto em Provérbios 4, 23, que aí a gente vai conversar um pouquinho. Amém? Quem quer mais um retiro aí? Para a gente ficar umas 2 horas juntas. Gente, olha só. Antes de a gente ler o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, é uma pergunta, sempre lança aqui também os versículos quando eu falo. Ah, show de bola, estamos juntas. Então, tens aí, são maravilhosas. Então tá certo, olha só, tá? A gente pode, tens a NVI? Versão NVI? Tem? Então tá bom, tá? Então assim, ó, acima de tudo que se deve guardar, na minha está escrito assim, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida, ou em algumas versões, origina-se a vida. E eu estava ouvindo as meninas falarem aqui do curso Mulher Única, e eu falo para vocês uma coisa, eu não precisava trazer mais nenhuma outra palavra, porque, na realidade, quando a nossa vida se transforma num testemunho vivo daquilo que Jesus faz, nós nos tornamos e passamos a nos tornar a primeira Bíblia que todas as pessoas podem ler. É claro que nós somos o pontapé inicial para levar as pessoas a um lugar. E vendo o testemunho delas e a forma como foi falado sobre o curso, eu fiquei muito feliz, pastora. O meu coração assim, ó, mulheres elas estão encontrando não só apenas uns relacionamentos interpessoais, mas elas estão encontrando Cristo, né? Nesse momento, porque, gente, sentar para estudar e ler a Bíblia, gente, isso é fenomenal. E parece que nos últimos tempos, nos últimos dias, a impressão que eu tenho é que parece que isso é sempre deixado mais de lado, né? E que as mulheres elas têm se reunido, eu tenho falado muito sobre isso. Que eu não quero apenas reunir com as mulheres por reunir. Eu quero realmente que haja fundamentação naquilo que a gente está fazendo. E saber que vocês têm um curso Mulher Única aqui me deixou com o coração muito feliz. Porque nós sabemos que essas mulheres estão caminhando numa pavimentação que tem fundamento na fé. Então, eu estou muito feliz, eu não precisaria pregar mais nada, porque a vida delas, cada mulher que já fez, quem já fez aí o curso, levanta a mão, né? Olha aí, ó, cada uma de vocês já se tornou esse testemunho vivo, né? Daquilo que Jesus fez na vida de vocês. Não só por causa do curso, mas o curso te levou a aprofundar. Então, é isso aí. Já fica o convite para você que não fez o curso ainda, tá bom? Quem não fez o curso ainda, faz assim, ó, levanta a mão e fala, eu não fiz. Tá? Ó, olha aí, ó. Pode já fazer inscrição já, com a pastora aqui, ó, entendeu? Termina e já fala assim, como é que eu faço esse curso? Quando que vai começar? Provavelmente é ano que vem, né? Provavelmente ano que vem, tá? Então, daí já conversa. Por quê? Porque a sua fé vai estar muito mais bem fundamentada. Olha só, esse versículo, esse Provérbios capítulo 4, versículo 23, se você tem acompanhado a leitura aqui também do livro, né? Estendo isso para você, dizendo que esse devocional eu gosto demais, porque o devocional ele nos leva para a palavra de Deus. Então, antes de você ler o devocional, o ideal é você primeiro ler o que diz a palavra, ler todo o capítulo. E esse Provérbios capítulo 4, versículo 23, na realidade, quando eu estava lendo ele esses tempos, eu comecei a fazer algumas perguntas. Porque eu faço pergunta em cima dos textos que eu leio, eu faço algumas perguntas. E uma das perguntas que me saltou, porque assim, acima de todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede as fontes da vida, né? Eu fiquei pensando, e eu vou fazer essa pergunta para você, e agora você vai me responder, ok? A pergunta que eu anotei aqui, como que você se sente a respeito de algumas situações? Vamos lá. Pensando no Provérbios 4, 23, mas sejam honestas e verdadeiras, ok, gente? Então, seja sincero numa situação que eu vou fazer a pergunta agora para você. Como que você se sente a respeito quando alguém mexe nas suas coisas sem pedir permissão? Opa, ó, eu já vi uns olhinhos assim. Sabe assim, às vezes uma filha, às vezes uma amiga, às vezes uma irmã.
Ou nunca ninguém mexeu nas suas coisas, lá no seu trabalho. Você colocou o trenzinho aqui assim, ó, a florzinha aqui, na tua mesa. Daí veio alguém, tirou e colocou em outro lugar. Já aconteceu com você ou só comigo? Oh! Como que você se sente a respeito quando as pessoas mexem em alguma coisa sua sem pedir permissão? Você teria coragem de falar? Não precisa falar, mas se você tiver... Então tá bom. Quando alguém troca as coisas de lugar... Ou mais, quando você pede uma coisa para alguém fazer, você chega e diz assim, ó, como é que é teu nome? Sempre esqueci. A Bruna. Bru, olha só, o negócio é o seguinte, lá no culto hoje, entendeu, Bruna? Quando começar lá a canção tal, você vai lá e dá o microfone para a pastora Elisa, porque daí a pastora Elisa vai entrar, entendeu? Então tá, Bruna, eu tô te dando, né, Bruna, beleza? Daí tu fala lá e tu dá para a pregadora vir e ministrar. Ok. Aí, do nada, você vê o microfone na mão da preletora ali, né, que ia ministrar, que era o sinal, mas não era aquela música ali. Porque daí outra pessoa se adiantou e fez o negócio antes. Como que você se sente a respeito quando alguém pede para você fazer um negócio e vem outra pessoa e troca... e agora eu estou vendo o rosto de mulher aqui, gente. Quando alguém muda o jeito que você falou e combinou as coisas. Como é que você se sente a respeito disso? Plenas? Só anjos? Prefiro não comentar. Sabe por quê? Porque a grande realidade, esse provérbio está falando sobre isso, que em algum momento o nosso coração ele vai estar exposto a algumas situações e algumas realidades. As situações e realidades, alguém mudou o jeito que eu gosto do granulado em cima do negócio, colocar o granulado embaixo do negócio. De vez em quando nós vamos receber, algumas situações vão surgir na nossa vida para mexer um pouquinho em nós, no nosso jeitinho, né? Na nossa maneira. Muitas vezes nós vamos ser expostos a algumas situações e algumas realidades, para que nós venhamos ser provados mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que já está curada nessa área, muitas vezes a gente acha que aqui está tudo bem, alguém pisa no meu calo, está tudo certo, entendeu? Mas quando é pisado mesmo, como eu reajo? Porque uma ação, Ionete, ela pode ser planejada. Quero ter um filho? Case primeiro, glória a Deus, tenha um marido, tá? É a primeira ação que você tem que ter, planejamento, porque eu consigo planejar uma ação. Mas uma reação a gente não planeja. A reação mostra aquilo que está lá dentro de nós. E é na nossa reação, e é a partir da nossa reação, e é por isso que a gente precisa falar das situações, das realidades, e a gente precisa conversar por quê? Porque não é ruim quando a gente olha e diz, eu ainda tenho vontade de pegar aquela irmãzinha pelo cangote. Eu ainda tenho vontade de ungir umas irmãs assim, entendeu? Não é ruim quando você consegue identificar e você consegue dizer, uau, eu não sou tão perfeita quanto eu pensei que eu fosse, ou que eu já estivesse. Então, é muito importante que quando nós venhamos identificar, se Provérbios está dizendo que acima de todas as coisas que nós precisamos guardar, devemos guardar o nosso coração, porque ele procede às fontes da vida. Então, uma das coisas que eu observo é que um coração muito exposto, porque uma coisa é você ter uma exposição, mas sabe aquele coração que está sempre exposto? Uma coisa é acontecer, mas uma coisa é o tempo inteiro ele está sendo exposto a uma realidade. Um coração muito exposto à realidade, um coração muito exposto ao temperamento. Eu sou assim porque eu sou fleumática. Eu respondo assim porque eu sou sanguínea. Deus me fez colérica, então... Um coração que ele está o tempo inteiro exposto a esses temperamentos, circunstâncias, as estações, a estação muda. Gente, tem gente que fica brabo quando muda de estação, você sabia disso? Eu já lidei com gente que quando chegava o verão, menina do céu, parecia que ela estava TPM o verão inteiro. Não gosto de calor, que calor, quer calor a gente soa, que calor, tudo é calor, calor. Parecia outra pessoa. Ela era a pessoa mais mansa do mundo, mas não podia ter um calor, meu Deus do céu. Ela já entrava numa loja, ar-condicionado, porque ela ficava azeda, mal-humorada, chata, quando mudava de estação. Ou aquelas que ficam deprimidas, inverno é frio, não estou com vontade de ir na igreja, não estou com vontade de discipulado, não estou com vontade de ir num curso mulher única, porque está muito frio, Um coração o tempo inteiro exposto a realidades
e um coração que não é cuidado, que você não entrega ele para o Senhor, você deixa ele tão exposto, não entrega ao Senhor, é perigoso. A pessoa muda de temperamento ou de personalidade, ou ela muda de humor, como igual muda de roupa. Porque, gente, mulher muda de roupa. Mulher muda o tempo inteiro de roupa. Ai, não gostei. Ah, não, 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 não. A grande realidade aqui, Provérbios 25, 28. Olha só o que diz. Um coração muito exposto à realidade corre o risco. Provérbios 25, 28. Consegue colocar para mim? Ela está lá em cima? Vou ler aqui. Provérbios 25, 28. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem não comprou, compra. Ai, do capítulo 25, no dia 25 da tua leitura, quem sabe não, você vai encontrar esse versículo aí. Quase no final do capítulo. Gente, diz tudo, o versículo já falaria por ele mesmo. Um coração exposto a realidades é como essa cidade aí que não está murada. É exatamente assim. E o problema disso qual que é? É intoxicar-se. Assim como tem gente, você sabia que tem gente que, não é o caso de vocês, não é essas mulheres. Não é aqui, só é lá pro lado de lá dos meus lados, lá em Florianópolis, tá bom? Só as mulheres do lado de lá. Mulher que às vezes assim, ó, tem nada para fazer, ela fica o dia inteiro na Netflix. Só lá, gente, aqui não. Aqui as mulheres são de oração, o dia inteiro orando. Aleluia. O que acontece? Você assistiu o tempo inteiro muito daquilo. É tão perigoso isso, gente. É uma vulnerabilidade tão grande na nossa mente, porque se a Bíblia fala justamente em Provérbios 4, 23, sobre todas as coisas que eu devo guardar o meu coração, porque ele é fonte de água viva. Quero te dizer, a palavra coração lá na realidade, ela também é traduzida como mente. Lá no original. Só para você dar uma estudadinha. Deixa para o pessoal do curso da Mulher Única. Lev em hebraico, que também é traduzido como mente. Então, sobre todas as coisas que eu preciso guardar, por que ele utiliza o coração? Porque, primeiro, nós pensamos com a mente. Toda revelação, ela passa pela mente, e se ela descer o coração, ela se torna revelação. Revelação significa revelar a ação. A gente precisa passar pela mente. Passou pela mente, permitimos entrar no coração, então a gente revela aquela próxima ação. Isso é revelação. Seja do alto, ou uma revelação de coisas, às vezes estamos lá, intoxicadas de tanto olhar vídeos, intoxicadas de tanto ver a mesma coisa. Esses dias alguém disse para mim assim, eu não sei, por que aparece para mim sempre, lá no Instagram, né, aparece sempre uns videozinhos assim, eu nem me lembro do que era a situação. Mas eu não gosto. Era uma pessoa mais senhora assim, ela disse assim, eu nem gosto de ver essas coisas de acidente. Não foi isso, perdão, não foi. Eu lembrei exatamente, obrigado, Jesus. É que nós lá no Projeto Social, lembra, né, que eu tenho aquela nossa voluntária cubana, vocês lembram? Lembram que eu falei? Aí foi ela que disse para mim, ela estava querendo mudar, ela veio com um contrato para procurar uma outra casa e tal, e ela pediu para eu ler, porque ela não sabe muito português ainda. Aí eu, lendo para ela, eu falei, olha, essa imobiliária, falando para ela, é muito difícil de você alugar. É uma imobiliária muito burocrática, sim, burocrática, cheia de papel, né? Falei para ela, vai ser difícil você conseguir um fiador e tal. Eu fui explicando tudo para ela. Daí ela assim, porque preciso mandar de casa, preciso. Falei, por quê? Porque toda vez que chega no meu vídeo lá, os vídeos do Instagram, é algum acidente, algum ladrão roubando alguma coisa da região ali de São José, sabe? Aí eu virei para ela e falei, ela, estou ficando assustada, estou muito com medo, está perigoso. E eu sei onde é que ela mora. Aí eu olhei e disse assim, mas onde tu mora não é perigoso. Ela, não, mas é que vem muito, né, eu só vejo assim, assalto, não sei o quê, me preocupa. Aí eu olhei para ela e falei, mas olha só, a partir do momento que você viu o primeiro vídeo sobre o assunto, vai vir um algoritmo dizendo que tu ficou vidrada naquilo mais de 20 segundos. Os próximos vídeos que vão vir para você, vão vir em relação a isso, porque
é como se o Instagram entendesse que tu te interessou por aquele assunto. Então, ele só vai te dar aquele assunto. Aí eu peguei e disse para ela, para você parar de ter medo, e olha, esses assuntos estão te dando medo, você não precisa mudar. Aí ela, sério, Maria falou a mesma coisa para mim, que não é muito difícil. Eu falei, não é muito perigoso. Eu falei, não é perigoso. Mas a única maneira de você parar com esses vídeos que vêm para você, é você começando a fazer o quê? Assistindo outros. Quando o algoritmo entender que aqueles vídeos não tem mais interesse para você, vai vir os vídeos que vão ter interesse e que não assiste mais coisa que é de violência porque você está ficando com medo. Olha o poder de uma má informação numa mente. E aí, se eu estou sendo exposto o tempo inteiro, o meu coração fica como essa cidade sem muros. Ou seja, qualquer um pode entrar nela, qualquer um pode entrar na minha mente e governar minha mente. Qualquer um pode vir e falar o que quiser ao meu coração, porque eu estou exposta, não tem muro nessa cidade. O meu coração não está protegido. E se Provérbios disse que a coisa que eu preciso guardar e eu zelar é o meu coração, ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, exposto à realidade significa estar intoxicado. E o meu maior problema, Bruna, de intoxicar, sabe qual é? É que as pessoas, assim, às vezes elas não entendem, não compreendem algumas coisas. Mas assim como no algoritmo, para tirar aquele algoritmo, eu tenho que começar a usar outro algoritmo, eu vou precisar trocar uma mentira por uma verdade. A minha mente, ela precisa ser exposta à verdade da palavra de Deus. Mas a única maneira de eu me desintoxicar é realmente se eu tenho um relacionamento com o Senhor. Agora, quando nós temos uma cidade sem muros, um coração exposto a realidades, quando as pessoas, estão muito intoxicadas e parece que é bobagem, começa devagarinho, não é muito. Mas a partir desse momento, o que fica intoxicado? Primeira coisa, o meu relacionamento pessoal com Jesus. A minha oração parece que levantar e fazer o devocional não começa a ter tanto sentido quanto tinha. Então, o meu coração está intoxicado às realidades, às situações, às circunstâncias. Eu não estou murando através da ajuda do Espírito Santo, eu não estou protegendo esse coração. Aí, o que acontece? A primeira coisa intoxica e contamina o meu relacionamento com Deus. Mas a segunda coisa que contamina, o meu relacionamento com os meus irmãos. Por isso que, às vezes, por qualquer motivo, mulheres trocam o relacionamento interpessoal, um relacionamento de ir para uma igreja, de ouvir, de estar num culto, de ouvir, de prestar atenção, preferem ouvir até às vezes online. Não querem ter relacionamento, por quê? Porque o relacionamento com Deus está contaminado. E se é inevitável, se pela cruz eu fui reconciliada com a mulher que está do meu lado, olha para quem está do seu lado e diga assim, eu fui reconciliada primeiro com Cristo, mas a segunda coisa que ele fez é eu me reconciliar com você também. Então, se eu estou com o meu coração desprotegido, o meu relacionamento com Deus vai ser abalado, mas também vai ser abalado com meus irmãos. É inevitável. Eu já vi mulheres, e eu falo esses tempos atrás, até falei para a igreja local, a gente tem, pastora Tere, a gente é mais tempo no ministério, a gente é mais tempo... Vê se a senhora também não observa isso, que às vezes a pessoa aceitou Cristo e começa a ter relacionamento com a igreja local. Quando ela começa a ter passa-se meses, às vezes até anos, e ela às vezes não está muito tão legal assim no relacionamento com Deus. Aí, automaticamente, nós, como pastores, que a gente está ministrando aqui, a gente já começa a observar, puxa, aquela irmãzinha era do fervor, era do manto, gostava de estar no meio de todo mundo, agora ela já está ali no terceiro banco, sentava no começo, estava sempre nas comunhões das irmãs, quando tinha retiro, quando tinha reunião, quando tinha oração, quando tinha vigília, enfim, estava lá. E de repente ela começa a regredir, começa a se afastar um pouco. Quando você vê, ela já está sentada mais no meio lá da igreja. E aí você vai observando, e se a gente não toma cuidado, a gente vai observando e não faz a correção, quando a gente vê ela está sentando lá no último banco, está chegando depois do louvor. Por quê? Porque ela está com o seu relacionamento com Deus contaminado, e automaticamente o meu relacionamento com o meu próximo também fica meio embaçado. Você está entendendo? Às vezes aqui, não estou muito afim de conversar, não estou muito afim de estar junto. Por quê? Porque esse coração está completamente exposto às realidades.
Então eu já não tenho mais prazer de sentar junto do lado da Raquel. Ai, a Raquel, o papo dela já não é tão interessante. Já quero voltar logo para minha casa, já quero esticar logo minhas pernas após o culto, sabe? Quero ficar lá de boa. Não quero ter tanto relacionamento assim, porque é inevitável. Sempre quando nós estamos com o coração exposto, nós corremos o risco de nos contaminar. O relacionamento com Deus fica contaminado, o relacionamento com o próximo fica contaminado. E aí, o pior de tudo, sabe o que é? É que a forma como eu passo a enxergar a Deus, ela muda. A maneira que eu começo a enxergar, eu começo a me frustrar, muitas vezes, porque Deus não está fazendo do jeito que eu achava que Deus deveria fazer. Aí, por quê? Porque está tão exposto, eu estou tão desgovernada, que então a maneira como eu olho, a forma como Deus está fazendo as coisas na minha vida, eu achei que depois que eu aceitasse Jesus, a minha vida ia ficar, milhões, maravilhas, que ia ser perfeita. A gente cria um conto de fadas. E na realidade, então, a gente vai percebendo, vai vendo que a maneira como a pessoa começa a observar Deus já muda, já altera. Eu quero pular aqui, gente, porque de verdade eu quero respeitar aqui o nosso horário, o nosso cronograma. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá no retiro, eu vou encerrar falando isso. Lá no retiro a gente estava conversando. E lembra, não sei se vocês lembram, quem estava no retiro, aconteceu umas coisas assim bem abençoadas lá, um mover, né? Vocês lembram disso? E aí a gente foi tirando as coisas do lugar, vocês lembram? De cadeiras, né? Não se preocupa, não vou fazer isso aqui hoje. Eu estou calminha, eu estou tranquila, estou de boa. Mas lembra que a gente empurrou todas essas cadeiras, a gente fez, porque a gente entendeu, né, que era um mover, era uma forma como Deus queria fazer. E aí eu comecei falando para vocês que muitas vezes Deus pega aquilo que a gente acha que para alguns aquilo era bagunça, não é? Para algumas poderia aquilo, parece que está fazendo bagunça aqui. E na realidade Deus estava mexendo, movimentando para fazer da forma dele, para realinhar as nossas expectativas e a nossa perspectiva a partir dele. Então, muitas vezes Deus pega aquilo que para nós, tipo assim, tá muito certinho. Deus, ele vem, e aí aqui eu quero encerrar praticamente a minha palavra, entrando nesse quesito que eu parei, na hora que eu falei assim, não, vou parar de falar aqui, e a gente deu continuidade. Mas eu quero falar sobre isso daqui com vocês. Você pode abrir a sua Bíblia ainda, em 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5, perdão. Capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo do 1 ao 4, você pode colocar lá para mim? Pode acompanhar aqui no telão. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite. Vamos parar por aqui. Luz. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente observa a palavra de Deus, a gente compreende que luz, na realidade, lá em Gênesis, ele fez uma divisão. Na realidade, a luz, ela veio como um divisor de ambiente. Ou seja, a luz que vai iluminar dia e que vai iluminar noite. Mas ele foi feito uma divisória aqui, foi feita uma divisão aqui. Porque a luz, ela sempre vem para organizar um ambiente. Gente, de verdade, às vezes a gente acha, né, que a gente quer mexer naqueles quartinhos,
que é o quartinho dos jogos. Quem tem quartinho dos jogos, que joga tudo lá e fecha a porta e deixa jogado tudo lá, né? O quartinho dos jogos. Esses quartinhos de jogos são muito difíceis quando a gente tem que organizar eles, né? Porque às vezes a gente é uma bagunça organizada, a gente diz assim, né? Não, tá do jeito... Eu me acho, é mais ou menos assim. Eu me acho. Mas a grande verdade é que quando a gente vai ligar a luz, quando a gente vai abrir, vai começar a tirar as coisas, a gente vai dizer, meu Deus do céu, como eu pude guardar isso daqui? Para que guardar isso daqui? Eu, pelo menos, sou assim, eu me questiono um monte, por que eu guardei isso? Por que eu não guardei aquilo? Por que eu estou indo com esse trem aqui dentro desse quarto? A luz, ela é esse divisor. Deus, ele mostra a realidade para que haja organização e que nada fique escondido. Deus é a luz e nele não há trevas. Algumas mulheres chegam para nós, e chegam na nossa igreja, e a gente começa a conversar. A senhora trabalha com libertação? É. E é mais ou menos assim que acontece. Aceitou Cristo, tem aquela coisa toda, né? E a gente vai começar a fazer os processos na vida daquela pessoa, daquela mulher. E algumas mulheres, elas começam então a, tipo assim, meu Deus, pastora, mas como assim? Fui para a igreja, comecei a vir para a igreja, comecei nos cultos, comecei a andar nas células, né? E a minha vida, depois que eu aceitei Jesus, virou de cabeça para baixo. O meu relacionamento está horrível. Eu achei que Jesus, é mais ou menos isso que a gente escuta. Eu achei que Jesus chegando, né? E que eu ia salvar meu casamento. Meu Deus, mas está tudo uma bagunça. Está tudo, entendeu? Assim, ela acha que Jesus, aceitou Jesus e que ia fazer assim, ó, plim, plim. Ia ser mágica. E aí, a minha resposta para ela sempre está baseada em João. Deus, ele é luz e nele não há trevas. O problema é que nesses quartos, sabe aquele quartinho dos jogos? A gente bate o olho todos os dias e coloca lá. Fecha a porta. Ah, isso aqui vai ficar aqui. E vai colocando de forma desordenada. A gente vai colocando de forma desordenada. Mas os nossos olhos se acostumam com a desorganização. Só que com Deus, não é o seguinte assim, ó, abre a porta, entendeu? E simplesmente ele não muda as coisas de lugar. A gente tem até uma canção que, sou muito cautelosa, tem algumas canções que eu não canto, mas assim, não que ela seja toda ruim, mas Jesus, ele não muda as coisas de lugar. Jesus pega e faz tudo novo de novo. Então, ele vem e ele fala assim para você, ó, tá na hora de você, ó, jogar o que é lixo no lixo. Tá na hora de tirar desse quartinho escuro aí, ó, aquilo que não é da minha vontade. E aí ele vai lá e ele organiza, mas sabe qual é a forma de Deus organizar? É tirar tudo. Não dá, gente, para a gente limpar o quartinho dos jogos, só assim, ó, tapear com uma vassourinha e tirar um paninho. Vai ter que tirar tudo do lugar, vai ter que higienizar, vai ter que olhar e vai ter que ser confrontado. E isso daqui não serve mais para você, Elisa, porque você ainda está guardando, tem que jogar fora. Por que você vai colocar de novo lá se você faz 3 anos que esse trem está aqui, você não usa? Por que tu acha que agora que tu viu ele, tu vai usar? Sabe, Jesus, ele coloca foco naquilo que precisa ser organizado. Não é que a vida ficou ruim depois que aceitou Jesus. É que agora ela está enxergando aquilo que estava completamente desalinhado, que não era da vontade de Deus e agora está visível. Porque se nós apagarmos as luzes aqui, e eu perguntar para você, com tudo apagado aqui, qual é a... Fecha o olho aí, ó. Eu vou fazer esse teste, vai lá, fecha o olho. Fecha o olho. Isso, está de olho fechado. Não vale abrir o olho. Vou fazer a pergunta. E você vai dizer em voz alta, hein? Não vale abrir o olho. Você vai responder de olho fechado. Qual é a cor da camiseta da tua irmã do lado? De olho fechado, responde. Agora abre o olho e olha. É mesmo? Acertou? De vocês não vale, tu sabia? Azul! Criatura, vocês estão entendendo? Porque muitas vezes nós estamos assim. Deus é a luz e nele não há trevas. Tem coisa que parece que está bagunçado, mas que ele veio e bagunçou. Não é ele que bagunçou. Ele está fazendo que tudo seja novo. Mas você precisa enxergar.
Então, hoje eu senti que nós precisamos de uma palavra, precisamos ser levadas a um lugar depois do retiro. Na realidade, eu fiquei de novo, né, entre 3 palavras aqui. Fiquei, ô Senhor, me dá, porque quer contar isso daqui só com essas mulheres, meu Deus? Que eu tenho uma palavra e está tudo certo. Mas eu compreendi algo. Que hoje, que a partir de agora, a partir desse momento, a partir do nosso reencontro, né, queridas? Existem mulheres que estão de verdade desabrochando, né, no Evangelho. Você está sendo muito ativada. E às vezes você nem sabe o que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo de Deus. Mas eu quero dizer para você isso, apesar de que muitas vezes a gente fica zangada, a gente fica indignada quando alguém mexe nas coisas, né, que faz coisas inconvenientes que a gente não gosta. Muitas vezes nós ficamos chateados, ficamos, né, ali zangadas, mas Deus, Ele liga a luz, Ele mostra as coisas como elas realmente são. Vocês já estão dentro desse processo, algumas de vocês desde o Mulher Única, outras do retiro, outras como, né, desde um batismo, que estão tendo a sua vida transformada. Deus está mostrando tudo aquilo que Ele precisa que você veja, para que Ele possa fazer algo novo sobre você. Eu quero encerrar dizendo que a mulher sábia e a mulher tola, elas estão exatamente no mesmo lugar. A mulher sábia e a mulher tola dorme com você. Só que você que vai decidir quem vai acordar com você. Vocês estão recebendo da parte de Deus dias incríveis. E da parte de Deus eu vim aqui para dizer para você que vocês vão precisar derramar de toda a cura, derramar de toda a libertação, derramar de toda a presença que vocês estão recebendo, não só nesse lugar, mas na vida de vocês, para que outras mulheres possam compreender o propósito da vida delas. É uma nova estação. Está iniciando uma nova estação. E para essa nova estação, é necessário que toda a cura, toda a exposição do seu coração, você tenha coragem de dizer, o meu coração ainda está exposto nisso. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor construa um muro através da ajuda, né, dos frutos do Espírito, seja construído um muro aqui. Porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Queridas, eu não sei o que você estava esperando para essa noite. Mas eu digo para você o que eu estou esperando para essa noite. Eu estou esperando que seja mais uma noite, onde o poder de Deus seja manifesto na sua vida. E que você possa sair daqui desse lugar, compreendendo para o lugar onde o Senhor está chamando você. Os níveis e as responsabilidades estão aumentando. Os green cards estão sendo acessados. E aí, nós estamos no mês de novembro. Daqui a pouco dezembro chega. Palavra que eu quero liberar para vocês, e eu precisaria de tanto tempo, e vocês me conhecem. Eu precisaria de muito tempo, e meu tempo seria assim, sentada à mesa, tomando café junto com vocês. Para eu poder derramar tudo aquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Mas a grande realidade é que se existem algumas coisas que para você parecem estar fora do lugar, não se assuste. Elas só estão sendo, a luz só está sendo acesa, para que você veja aquilo que Deus está vendo de fato. Porque Ele vê as coisas como elas são. E Ele nos apresenta ela para que nós possamos ter posicionamento. Talvez a minha palavra, perdão, esqueci o seu nome. Eu lembro da sua filha, mas eu não lembro o seu. Para você ver o quanto aquilo que tu carrega é tão importante para mim, porque são sementes que estão sendo geradas no coração dessas crianças, que eu lembro o nome da tua filha, eu não lembro o teu nome. Mas poucas palavras que eu liberei, são porque eu acredito nessa geração. Só que muitas vezes vai parecer ser bagunça. Não é bagunça, é só aquele nosso dia de faxina, viu, irmãs? Quem faz faxina sabe que vai ter que arredar as coisas do lugar. E aquilo que não presta, aquilo que é lixo, precisa ir embora. E o Espírito Santo vai revelar para você aquilo que presta e aquilo que não presta mais. A gente já conversou, começamos o início dessa conversa lá no retiro. Está chegando o tempo de um posicionamento. Mas eu digo uma coisa para vocês. De tudo que vocês estão bebendo, de tudo que vocês estão recebendo nesse lugar. Vocês precisam acreditar que não é só para você. Eu não posso vir aqui
e acreditar que o ano que vem eu vou voltar aqui e só vai ainda ter vocês. Eu acredito que o ano que vem, quando eu voltar em algum momento, porque eu vou voltar, voltarei. Muitas outras mulheres vão estar fazendo o curso, terminando o curso, iniciando o curso, indo para retiro, abrindo células, né? Sendo mulheres que vão transformar a vida de outras mulheres. Se você crê nisso, né? Eu quero encerrar agora nesse momento com toda a liberdade. Você tem liberdade para ficar de pé, de ajoelhada, de sentada, de olhos fechados, de olhos abertos, tá? Mas eu quero orar com você agora nesse momento. Eu quero orar. E a coisa mais linda que eu percebo é que muitas vezes a gente se acostuma, né, com algumas coisas. A gente se acostuma com alguns jeitos de Jesus fazer. A gente se acostuma. Deus está aqui nesse lugar. Deus está sobre essa palavra. Provérbios 4, 23. Que a sua mente e o seu coração estejam guardados na verdade da palavra. Que seu coração ainda tiver partes de muro rachado. Às vezes o muro está lá construído, mas existem rachamentos nesse muro. Cuidado. Se você tiver seu relacionamento intoxicado com o Senhor, logo, logo vai intoxicar, vai contaminar seu relacionamento com seus irmãos. Eu declaro também em nome de Jesus, sobre a sua mente, sobre o seu coração, que a luz que vem como divisor, abra o seu entendimento nessa noite. Existem águas mais profundas. Parece que hoje a água não está tão funda assim. Ela está. Depende da posição daquele que está recebendo. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a palavra de Deus está sendo ministrada desde o começo deste culto neste lugar. Desde o momento que você estava lá em comunhão com as suas irmãs. A presença de Deus já estava aqui neste lugar, neste ambiente. Porque o Senhor Jesus gosta de manifestar em meio à adoração, em meio à comunhão, em meio aos louvores. Mas você está aqui. E se existe ainda alguma área da sua vida que você ainda precisa liberar 100%. Se existe ainda uma portinha fechada e você sabe que lá dentro tem algumas coisas jogadas lá que não podem mais estar lá. Que o Senhor coloque o foco, coloque luz agora. Que seja divisor sobre a sua vida. Aquilo que para você parece uma bagunça é uma limpeza do Senhor sobre a tua casa. É uma limpeza do Senhor sobre a sua mente. É uma limpeza do Senhor sobre o teu trabalho, sobre os teus relacionamentos. É a luz do Senhor clareando tudo. E nele não há trevas. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos aqui uma comunidade de mulheres firmes, fortes, fundamentadas na Tua palavra. Tu és fiel, Senhor, e nós queremos ministrar aqui neste momento a unção do Senhor, não uma condenação sobre as áreas que talvez, Senhor, elas tenham vergonha ainda de falar ou de expor, Pai. Mas nós queremos declarar em nome de Jesus, tudo aquilo vindo para a luz, para que haja, Senhor, conserto, para que haja alinhamento, para que haja posicionamento. Nós declaramos em nome de Jesus, mulheres comprometidas com a palavra de Deus. Nós declaramos mulheres cheias da presença do Espírito de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, aonde há choro, que a alegria do Senhor superabunde. Isso, algumas mulheres estão entendendo, algumas mulheres estão compreendendo, que para que nós venhamos entrar neste lugar, precisa de posicionamento, e o posicionamento é com você, o posicionamento depende de você. O quartinho está aberto, está aberto. Deixa a luz de Deus entrar neste quartinho, deixa a luz de Deus sarar você nessa noite, curar você nessa noite, para que você possa ser aquela que vai semear as boas sementes da palavra de Deus. Existem mulheres aqui que ainda estão com os quartinhos fechados. E eu estou aprendendo a estar
Olha só, existem mulheres, eu quero só essas de verdade que estão chorando. As que estão chorando eu quero aqui na frente. As que estão chorando eu quero aqui na frente. Isso, pode ter, olha, nada de reputação, não tem nada com reputação. Vem aqui na frente, você que está chorando. Eu sei que o Senhor tem alguma coisa para você ainda. Isso, vem cá, vem junto aqui. Isso. Traz ela, missionária, por favor, traz ela, missionária.